Boa tarde mais uma vez a todos. Sejamos todos bem-vindos. Se é que eu posso dizer, sintam-se em casa. À vontade. Pelo coração tão grande de Dona Maria da Guia, que nos recebe aqui com tanto amor, com tanto carinho. Nós buscamos trazer para vocês nessa tarde de domingo um tema bastante comum a todos nós, porque vai diretamente falar ao seio familiar, né? Quando Heriberto nos fez o convite, e aí nós estamos retornando ao centro, né? Nós passamos uma temporada fora, trabalhando longe, não dava para conciliar. Mas quando nós retornamos, Heriberto de imediato, né? Juntamente com Sônia e com toda a equipe GEDV, nos fez esse convite há quase um mês atrás, né? E nós ficamos pensando, né? Buscando que tema falar, né? O que fosse o mais simples possível, que atendesse aos anseios de todos nós, principalmente o meu também, porque quando a gente fala para vocês, é para nós que estamos falando. E nós trouxemos vivência fraterna, que acredito que vai tocar o coração de cada um, porque a gente começa iniciando essa vivência fraterna no seio familiar. Mas para nós começarmos diretamente a introdução do tema, nós vamos dar um mergulho na história. Nós vamos lá atrás, né? Nós vamos falar um pouquinho de um jovem galileu que já lutava com todas as suas forças para buscar essa vivência fraterna. Quando do anúncio da vinda de Jesus pelo anjo, nós sabemos que ele vinha trabalhar toda a sua trajetória de vida, que apesar de todos os tormentos foi curta. Ele veio trabalhar basicamente sobre 2 pilares, que vai servir de tema para outra palestra, mas ele veio trabalhar sobre amor e perdão, que são os alicerces da nossa vida. Mas apesar disso, ele foi torturado, levou cuspida na cara, apanhou, foi pregado. Antes, ele teve que ser feita uma escolha, quando nós tínhamos 2 opções lá atrás, né? Jesus ou Barrabás. E ao invés de nós optarmos por esse amor e por esse perdão, por essa vivência fraterna no qual Jesus trazia, nós optamos pela revolução, pela guerra. E aí mandamos crucificar Jesus e salvar Barrabás. E nós vemos sofrendo as consequências disso. Ao longo da história, nós sabemos que existiram inúmeras guerras. Existe um jornal espírita chamado O Reformador, que ele foi lançado, aliás, é uma revista. Ela foi lançada em 21 de janeiro de 1883. E ela traz no seu artigo, agora no início do século XXI, no ano 2000, que nós tivemos ao longo da história 62 guerras em nome de Deus. Vejam só que absurdo. Pessoal usando como bandeira de frente Deus. Ao invés de buscar essa vivência fraterna, esse auxílio maravilhoso que é viver em comunhão com o próximo, nós buscamos conquistar através da força. Então isso é muito significativo. Imagine aí, 62 guerras, o quanto de gente não foi para a espiritualidade, o quanto de gente não desencarnou pelo propósito de alguns, de poucos, né? Que na verdade, como eu costumo dizer, não estavam na frente, né? Só davam as ordens. Os familiares e as pessoas que sofreram com essas guerras é que podem falar melhor. Mas aí surgem também, em contrapartida com isso, né, apesar desse absurdo, inúmeras vertentes religiosas. Pela nossa necessidade de mudança interior, de buscar equilíbrio, de viver melhor com o nosso próximo, as religiões elas foram se ramificando. E aí nós temos um cristianismo totalmente disseminado em várias denominações religiosas. Nós temos protestantismo em várias vertentes, nós temos catolicismo, nós temos o espiritismo e etc.
E essas religiões vêm procurando lutar com todas as suas forças para manter essa vivência fraterna, esse equilíbrio, né? Lembrando que fraternidade vem do latim frater, que quer dizer irmão. Então, essa vivência irmã que nós buscamos, que nós lutamos à frente das religiões, ela está muito aquém ainda do nosso objetivo. Apesar dos esforços de muitos, as religiões elas têm mais segregado, elas têm mais separado do que juntado. É bem verdade que nós, né, já fomos alvos dessa segregação, né, dessa divisão, da injustiça que é julgar o outro pela religião que ele professa. Heriberto, Robson, todos os meninos aqui já passaram por alguns momentos dessa natureza e nós vivenciamos, enquanto grupo Espírita Descobridores da Verdade, um pouco desse preconceito, né? Nós tínhamos e temos ainda, né, um trabalho que é feito como esse aqui, de evangelho no lar, de levar a mensagem de Jesus e de Deus Pai Todo-Poderoso a todo lar que nos convida, que nos chama, toda família que oferta, né, a sua casa, o seu templo, para que nós levemos o ensinamento de Jesus. E uma certa feita a gente foi a uma casa lá em Cabaceiras e que um rapaz estava passando por uma dificuldade muito grande, inclusive tinha amputado uma das pernas. E estava muito perdido com relação a essa identidade religiosa, buscando aqui e acolá migalhas, sementes do Evangelho do Mestre Jesus, para que o confortasse, para que desse a ele a força necessária para seguir em frente, apesar das limitações, porque era um jovem ainda, e quando tinha as duas pernas, praticava esporte, né, jogava muita bola. E nós fizemos a visita a esse irmão, e naquela oportunidade, quando nós terminamos o evangelho na casa dele, nós ofertamos um livro, como a gente faz, né? Que é uma ideia muito boa feita e dita e apregoada por Robson, para que a gente possa disseminar o evangelho. E naquela oportunidade a gente deu o livro a ele. Só que depois, ao longo da semana, ele acabou recebendo a visita de alguns irmãos de outra entidade religiosa que não vale a pena a gente mencionar aqui, nem vem ao caso, mas que acabou dizendo que aquilo era coisa de Satanás e que ele deveria queimar o livro. Então imagina aí o tamanho do preconceito, quando nós sabemos que a doutrina espírita só leva a mensagem de Jesus. E foi isso que nós fizemos. Então, infelizmente, as pessoas que fizeram isso, que o incitaram a fazer tal coisa, a gente conversou, né? E felizmente eles retiraram, né, essa sugestão do rapaz, mesmo porque ele disse que não ia fazer isso. E nós identificamos aí o quanto está ausente essa vivência fraterna, viver como irmão. A gente pegou, para fazer o nosso estudo de hoje, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, a lei de sociedade, que diz que nós, na sua primeira pergunta da lei de sociedade, 766, diz que nós nascemos, Deus criou o homem para viver em sociedade. Só que nós nos achamos muito complicados para viver uns com os outros, né? Pessoal de mais idade, minha mãe costumava dizer muito isso, os nossos dedos não são iguais, né? Cada um é diferente, cada um tem seus valores, cada um tem suas virtudes, mas é preciso especialmente começar a identificar o amor no seio familiar através dessa vivência. Quando na verdade a gente se desentende com os nossos familiares por bobagem. Vocês querem ver um exemplo? Uma família grande, que tem muitos irmãos. Às vezes um irmão pega a roupa do outro. Isso dá uma confusão grande. Sai até briga. Ah, porque eu só usei minha roupa uma vez, tu já pegaste. O calçado eu nem
inaugurei, tu já pegou. E são nesses detalhes, são nesses momentos cotidianos que a gente tem que inserir ali a fraternidade. Porque, meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Somos uma família só universal. Apesar de estarmos separados consanguinemente, né? Cada um aqui tem o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu avô, a sua tia, mas nós fomos criados por Deus como uma única família. E a partir do momento que a gente se endivida com o nosso próximo, nós temos que resgatar essas dívidas através dessa convivência. E é no seio familiar que ela se inicia. É importante para cada um de nós que nós possamos buscar a mudança da nossa conduta íntima através desse primeiro estágio familiar. É impossível a evolução sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dessa convivência familiar, dessa vivência fraterna, para que a gente possa evoluir, para que seja trabalhado em nós uma das coisas que mais divergem da vivência fraterna, que é o oposto, que é o antônimo disso, que é o egoísmo. O egoísmo é uma das chagas mais perigosas da humanidade e o Espiritismo vem falar muito sobre isso. Não compartilhar o que a gente tem com o outro é um erro muito grande. Mesmo que a gente tenha o mínimo, mas nós devemos compartilhar com o outro. Seja um bem material, uma roupa, um calçado, mas principalmente a nossa fala, o nosso sentimento. Dar o ombro amigo, como a gente costuma dizer ao nosso semelhante, é muito importante. Às vezes chega um amigo querido a nós para desabafar, que está passando por uma necessidade, uma dificuldade muito grande. E às vezes o que é que a gente faz? A gente diz, eu não tenho tempo, trabalho muito, só vivo na correria do dia a dia, em busca exatamente do pão de cada dia. E a gente deixa esse irmão extremamente frustrado, porque a gente não consegue dar o auxílio necessário para aquele irmão. E aí nós estamos deixando de lado essa vivência fraterna. Nós estamos parando de enxergar o outro como um semelhante, como um irmão. E aí nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, nós vamos buscar o cerne dessa verdade da vivência fraterna. É lá a origem, é a fonte onde a gente deve beber. No capítulo 11, no seu título está escrito amar o próximo como a si mesmo. E a gente não poderia deixar de falar em vivência fraterna sem falar em amar o próximo. É impossível. Né? É impossível. E aí tem uma máxima de Jesus muito, mas muito importante para a nossa melhoria íntima, para essa convivência, para essa vivência fraterna, que é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Né? Que popularmente a gente costuma dizer fazer o bem sem olhar a quem. Né? Então, a gente tem que fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós, que nos faz bem, que acalenta a nossa alma, que conforta o nosso coração. Mas, às vezes, nós nos separamos, nós nos distanciamos. E é bem verdade que a religião ou as religiões têm um papel preponderante nisso. É muito fácil a gente estar falando aqui em amor ao próximo, em vivência fraterna, mas quando a gente atravessar aquela porta e alguém nos pedir um conforto, um consolo ou um conselho, a gente virar o rosto, passar de lado, se esconder. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Mas, como eu disse, as religiões elas têm um papel fundamental nisso. É a bússola necessária que nos norteia para o Evangelho de Jesus. Isso qualquer religião. Independe de denominação religiosa. Outro dia a gente estava no programa de rádio, há um tempo atrás, e um ouvinte ligou, lá na Cabaceiras FM. Né? E esse ouvinte era adventista.
e perguntou qual era a religião que Deus estava, em qual religião Deus estava. E a gente respondeu para ele, obrigado, que Deus está em todas as religiões, desde que façamos o bem, não transgridamos as suas leis e busquemos o Evangelho do Mestre Jesus para corrigir as nossas falhas. É muito importante nós verificarmos que toda a correção do nosso rumo está no Evangelho do Mestre Jesus. Toda. Se a gente for buscar uma correção para o nosso egoísmo, está lá no Evangelho do Mestre Jesus. Para o orgulho, para a avareza, para a pequenez, para a arrogância, todas as corrigendas estão lá no Evangelho do Mestre Jesus. E que a gente pouco lê, né? É bem verdade que nós às vezes encontramos em alguns lares por aí, né? E alguém pode até se identificar, mas me desculpe, eu não estou aqui tentando recriminar ninguém, muito pelo contrário, né? A gente está fazendo um alerta aqui para que isso sirva para correção de rumo. Mas a gente às vezes se enxerga em alguns lares a Bíblia aberta, né? O Evangelho aberto nas estantes, todo empoeirado, né? Mas a gente pouco lê, né? Às vezes o vento bate, joga uma folha para lá, outra página para cá, e a gente não sabe nem o que está escrito, porque a gente abriu o Evangelho a esmo e não sabe o que é que está escrito ali. Mas para a gente corrigir o nosso rumo, mudar e viver fraternalmente com o nosso semelhante, é preciso que a gente beba dessa fonte inesgotável de amor que é o Evangelho de Jesus. Não tem outra fonte. É nela que a gente deve buscar todos os ensinos para o nosso futuro. É nessa bússola que nos norteia que a gente deve se alimentar, que a gente deve fortalecer a nossa fé. Porque às vezes, Robson diz muito bem isso, às vezes a nossa fé está lá no dedão, já saindo, já indo embora, né? A gente pisando nela, machucando, e ela querendo fugir. Porque na menor tempestade, na menor desaventurança nossa, nós fraquejamos. A nossa fé, ela titubeia, igual Pedro, né? Foi caminhar sobre as águas e a fé era tão pouca que ele começou a afundar um pé. Aí Jesus, Pedro, né? Homem de pouca fé, venha ao meu encontro. Nós somos um pouquinho de Pedro nesses momentos de dificuldade, de tempestade, de desesperança. A gente enxerga no mundo atual muita violência, né? Falta de justiça. Alguns poucos aí que costumam afanar o que é dos outros sem o mínimo esforço, estão aí livres, soltos ao vento. E nós vemos as pessoas que labutam, que dão duro no seu dia a dia, tão injustiçadas. Mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Existe uma história pequenininha, que vale a pena a gente contar aqui, que, não sei se vocês conhecem, um dia aconteceu de uma floresta estar pegando fogo. Estava pegando fogo toda aquela floresta e os bichos correndo, cada um para salvar sua pele. Vem embora daqui, está pegando fogo. E aí o beija-flor, ele ia no rio, enchia o bico d'água, voltava lá para a floresta e jogava água para tentar apagar o fogo. Ele ia lá e reiteradas vezes fez isso. Foi no rio, voltava, fazendo, né, esse trajeto para tentar apagar o fogo. Aí um dos animais vinha correndo, fugindo, aí viu ele voando. Mas meu irmão, por que você está fazendo isso? Você não vai conseguir. Pouca água que você leva no bico. Aí o beija-flor disse, mas meu irmão, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fizesse a nossa parte, esse conjunto de injustiça,
de violência, de desgraça que a gente enxerga no mundo não aconteceria, ou pelo menos estaria minimizado. Cabe aos nossos esforços, o esforço de cada um de nós, individualmente. Buscar essa vivência fraterna passa não por julgar o próximo, mas fazer uma volta interior e buscar o conjunto de virtudes que cada um de nós fomos dotados. Deus nos constituiu. E Ele só constrói coisa boa. Ele só faz o que é bom. Então nós somos bons por essência. Nós somos essência divina. Então cabe a gente fazer um mergulho interior e buscar sobrepujar todos os nossos defeitos. Evidenciarmos, assim como os raios do sol que nos ilumina toda a manhã, as nossas virtudes. O que de bom nós temos. O que é melhor para ofertar ao nosso semelhante. Viver fraternalmente. Tem um familiar meu que dizia que é muito bom quando a gente tem um vizinho bom. Agora é muito ruim quando é o contrário, né? Mas quem faz o vizinho, quem faz o nosso semelhante, somos nós pelas nossas atitudes, né? Quando a gente tem uma atitude boa para com o nosso próximo, para com o nosso vizinho, a convivência se torna mais fraterna, né? Essa vivência fraterna que a gente vem latejando, que a gente vem batendo nessa tecla, é exatamente ofertando o que de melhor nós temos para o nosso próximo e não julgá-lo, né? Mas fulano é tão orgulhoso, mas fulano não me dá bom dia, não me cumprimenta, como minha mãe costumava dizer, nem me dá as horas. Mas o que é que eu estou fazendo para ir até ele? Eu estou dando bom dia, eu estou apertando a sua mão, eu estou ofertando um sorriso para quebrar aquele gelo e viver fraternalmente? Não. Então vamos nos esforçar para tanto. É importante que façamos a nossa parte. E quando Jesus nos alerta sobre amar ao próximo, vejamos bem a importância dessa máxima, né? Porque é o segundo mandamento que está atrelado, que está uníssono, que está grudado com o primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente não poderia deixar de falar dessa mensagem de viver fraternalmente com o nosso próximo se a gente não amar o nosso próximo. Fica muito dísparo e fica muito distante para que a gente possa alcançar qualquer comunhão com o nosso semelhante se a gente não o amá-lo. Mas para amá-lo, primeiro nós temos que nos amarmos. Possuímos, como eu disse há bem pouco tempo atrás, inúmeros valores, um conjunto de virtudes muito grande. Agora é importante que nós possamos nos esforçar para colocá-los em prática. E uma das primeiras coisas que a gente nem se dá conta para pôr em prática esse conjunto de virtudes é o equilíbrio. É muito importante o equilíbrio das nossas emoções, né? Às vezes a gente é insultado de alguma forma e a gente quer já agredir, né? Então esse equilíbrio interior, ele é muito importante. E qual é a água que rega essa semente do equilíbrio? A oração. Viver em comunhão com Deus é extremamente importante para que a gente tenha força para superar as nossas dificuldades, interiores e exteriores. Buscar o Criador e o Mestre Jesus em todos os instantes da nossa vida e não apenas quando a gente vai dormir, é muito importante. Nós podemos orar no trabalho, nós podemos orar saindo de casa, chegando em casa, em qualquer local que nós estejamos, nós podemos estreitar esse cordão umbilical com o Mestre Jesus e com o Criador. Só depende de nós. Então, buscar esse equilíbrio através das orações vai nos dar serenidade para que a gente possa transpor qualquer barreira, assim como a água transpõe qualquer barreira para chegar no mar. A água dos rios, ela sobrepõe pedras, árvores, terra, tudo que tem pela frente, para desembocar no mar.
Então sejamos como a água, né, que busca superar quaisquer adversidades que os temos e que tanto atrapalha a nossa evolução. Vamos rumar enxergando no próximo o que de melhor eles têm e não vendo o nosso irmão pelas costas, como a gente costuma ver os defeitos alheios e não enxerga a pequenez, as limitações que cada um de nós traz consigo. É importante essa reflexão interior em qualquer momento da nossa vida. E eu reitero dizendo que ele começa ou ela começa na família. O cerne maior do nosso equilíbrio, da nossa mudança de comportamento, da nossa tomada de rumo, começa na família. É por isso que Deus nos criou em família, para que nós aprendêssemos a conviver com os nossos irmãos, respeitando as diferenças e buscando nas semelhanças evoluir juntos. É importante saber que cada um de nós tem a sua trajetória, tem o seu caminho. Cada um aqui buscou trilhar um rumo na sua vida. Mas as máximas que deixadas pelo Mestre Jesus, de amor ao próximo, de perdão, elas servem para todos nós em qualquer momento da nossa vida, estejamos no seio familiar ou longe, trabalhando fora. É a nossa família que nos acolhe com solidariedade. É nela que a gente busca o amparo necessário à nossa superação. Então essa vivência fraterna, ela não poderia deixar de passar pelo seio familiar. Amarmos-nos uns aos outros. Tanto amor que os nossos pais têm por nós e que às vezes não demonstramos. E quando acontece qualquer adversidade na nossa vida, algum desastre, por exemplo, é que a gente fica se lamentando. Mas eu nem disse a meu pai ou a minha mãe que eu amava. Eu nem disse ao meu irmão que o respeito, que o considero muito. Aí é tarde. Então nós temos que fazer isso no dia a dia, no cotidiano, enxergando o que cada um tem de melhor. O que cada um busca para a sua vivência fraterna, para a sua vivência como irmão. É importante nós enxergarmos que amar o próximo vai muito além das nossas forças, vai muito além das nossas limitações. É a pureza em sua essência. E quando a gente enxerga isso e começa a praticar isso, a felicidade começa a habitar em cada um de nós e nós vemos a claridade da vida, a importância que tem a vida. Lá atrás, quando eu comecei a ser espírita, 17 anos atrás, tinha um colega meu espírita que dizia o seguinte, ele infelizmente não está conosco mais, me espelho muito e busco levar nas nossas conversas, sejamos exemplo para o nosso próximo, né? Ou seja, um filho vê o pai como exemplo, né? Ele imita as suas ações, a sua atitude, assim como uma filha vê uma mãe e vice-versa. Então, sejamos exemplos do bem. Façamos o de melhor para o nosso próximo, para que alguém que esteja ali ao nosso lado, a gente nem está se dando conta, está vendo a gente como exemplo. Olha como fulano é respeitador. Ou então, olha como fulano mudou. Era uma pessoa tão ranzinza, tão briguenta. Passou a ser tão carinhosa, tão amiga. Então, na maioria das vezes, nós somos exemplos para o nosso próximo e não nos damos conta. E a gente tem visto ultimamente tanto exemplo ruim, tanta coisa ruim. Mas nós temos a responsabilidade e o dever de mudar isso. De sermos exemplos de amor, de respeito, de compaixão, de solidariedade, de paz, de fraternidade. Busquemos alicerçar todo esse conjunto de virtudes na nossa família, para que daí a gente tenha a força necessária para estender ao nosso próximo na rua,
do trabalho, nas praças, nas conversas com os nossos amigos e colegas. É muito importante que nós façamos isso. Então, meus irmãos, viver fraternalmente nada mais é do que amar o nosso próximo. Essa é a bela lição do Mestre Jesus. É isso que a gente gostaria de trazer para vocês nessa tarde, para servir como meditação e reflexão para cada um de nós. Eu agradeço muito a paciência, a tolerância de cada um de vocês e peço ao Mestre Jesus que ilumine cada família, cada lar, levando a fraternidade, o amor e o equilíbrio. Que Deus nos abençoe por hoje e sempre.